Atualmente, as redes sociais são tão presentes na vida das pessoas que a imagem acaba tendo grande influência na forma como cada um se comporta em relação ao corpo. Nos últimos anos, a gente percebe que cresceu bastante a preocupação das pessoas com a estética e o bem-estar físico. Os cuidados com o corpo atualmente estão bem diversificados e têm se tornado cada vez mais frequentes. Uma série de práticas que hoje se traduzem em uma palavra que já é bem comum entre a gente: fitness. Pois é, mas se por um lado tudo isso ajuda a promover estilos de vida saudáveis, por outro, também cria padrões muitas vezes difíceis de serem seguidos. No programa de hoje, a conversa é sobre esses contrastes que existem nessa geração, que está bem mais ligada na aparência, na saúde e no bem-estar. E para nos ajudar com o assunto de hoje, a gente trouxe 3 convidados muito especiais: o Daniel Amaral, que é nutricionista esportivo, a Fernanda Lima, que é professora de educação física e especialista em treinamento esportivo, e o Libório Ramos, que é psicólogo clínico e especializado em análise do comportamento. Eu já queria agradecer a presença de vocês e o Ângulos Ideias já está no ar. Academias lotadas, uma infinidade de produtos comercializados como mais saudáveis à disposição, novas práticas físicas surgindo, seja na área da alimentação, do esporte ou da moda. O mercado fitness é cada vez mais presente no Brasil e no mundo. Não à toa, tem se mostrado tão lucrativo. É todo um conjunto de comportamentos que está sendo criado e já vem se tornando quase uma cultura. Cultura essa que muita gente tem aderido, de forma mais ou menos saudável. Cultivar hábitos saudáveis é muito importante, a gente sabe disso. Mas esse incentivo constante à boa forma física não pode acabar gerando uma pressão psicológica naqueles que não fazem parte dessa cultura? É com essa pergunta que a gente começa, então, o debate de hoje. Como é que a gente pode lidar, você que é nutricionista esportivo, Daniel, como é que você analisa essa dicotomia entre corpo saudável e corpo perfeito? Porque hoje em dia existe muita essa luta, né? Esse padrão de diferenças, né? Que as pessoas sempre buscam isso. E hoje em dia no consultório, na parte clínica, eu observo muito isso. Eu sempre tento mostrar para os meus clientes, meus pacientes, que a gente precisa sempre ter um equilíbrio do corpo, um bom senso, né? Um bom senso com o treinamento, um bom senso com a alimentação, um bom senso com a parte de hormônios, um bom senso com a parte psicológica, religiosa das pessoas. Então, na verdade, as pessoas buscam algo que nunca vai existir. A sociedade cria um estereótipo do corpo perfeito, mas que nem 99% das vezes as pessoas não vão chegar àquele padrão, àquele corpo perfeito. Então, é algo que eu tento demonstrar para as pessoas, que a gente precisa sempre ter um bom senso da vida, né? Na verdade. Então, a gente vai até onde a pessoa consegue cumprir, até visando, na verdade, sempre a saúde do paciente, sempre avisando a saúde do paciente. Eu sempre falo isso, saúde está aliada à estética. Então, se a gente tem uma saúde boa, a gente consegue vir ter um padrão estético legal. E a gente vai com as estratégias dos profissionais, dos amigos, em conjunto, para a gente conseguir almejar esse corpo perfeito que as pessoas buscam, na verdade. Agora, Fernanda, a que você atribui essa busca tão grande, tão assim, quase obcecada por esse corpo perfeito? Você que é professora e que está sempre perto desse público, como é que você observa isso? A que você atribui? Olha, não tem como não falar da mídia quando a gente fala disso, né? Que é o que a gente vê em Instagram, o que a gente vê em Facebook, o que passa na TV, nas novelas. O padrão que é mostrado do normal é um padrão magro, é um padrão atlético para os homens. Então, as pessoas vão para a academia buscando isso. As pessoas que nos procuram em avaliação física, em serviço personalizado, eles querem estética, eles querem ficar mais fortes, eles querem ficar mais magros. E, às vezes, até quando eles já atingem aquele objetivo que eles queriam inicialmente, já não é mais suficiente, porque quer mais. Nunca é suficiente, até porque esse corpo perfeito é quase inalcançável, né? Então, eu acho que os motivos são diversos. E a gente, às vezes, como profissional, a gente tenta dosar isso para as pessoas, no sentido de não precisa ser escravo disso aqui. Tenta fazer disso parte da sua vida, tenta trazer isso como algo bom. Eu sempre ressalto a saúde. Olha, você diminuiu o percentual de gordura, isso significa quê? Para a sua saúde.
Então, trazer essa repercussão saudável, mas muitas vezes o cliente não está interessado nisso. Ele quer saber, mas quantos centímetros de braço, quantos centímetros de abdômen? Então, é algo que a gente, como profissional, a gente tem que tentar falar, mas é difícil porque as pessoas não buscam isso. Elas estão fazendo o certo, tentando ter uma vida mais saudável, mas às vezes pelos motivos não tão ideais assim. O culto ao corpo, essa obsessão pelo corpo perfeito, ele é algo que ele não é tão recente. Ele, desde sempre, ele foi muito pautado nas conversas e nas construções sociais. E você, como psicólogo, como é que você observa uma pessoa que acha que precisa entrar nesse mundo, que acha que por conta de uma sociedade impor determinados comportamentos, ela precisa se comportar daquela maneira? Como é que funciona a mente dessa pessoa? Bom, quando uma pessoa procura esse tipo de serviço, né, desses tipos de profissionais, como meus colegas, e procura o nosso tipo de trabalho psicológico, a gente tenta ajudar essa pessoa a identificar o que está levando ela a ter esse tipo de ideia, né? Por que ela está querendo aquele corpo, se é para se encaixar em algum grupo social que ela tem interesse, se é porque dentro da família dela todo mundo tem um corpo mais interessante, se ela criou uma autorregra, né, que ela estabeleceu uma regra para ela, que ela tem que seguir aquilo. Então, a gente tenta ajudar essa pessoa a identificar o que gerou aquela ideia nela, para a partir daí a gente estar trabalhando de que forma ela pode estar chegando a ter uma saúde, ter uma qualidade de vida, né, porque corpo perfeito e saúde não são necessariamente a mesma coisa. A pessoa pode estar se acabando numa academia, malhando 24 horas, mas tem que pensar na alimentação, tem que pensar em procurar profissionais que estejam trazendo um acompanhamento específico para essa pessoa, né? Então, quem tem qualidade de vida, tem corpo saudável, não necessariamente tem que ter um corpo perfeito, né? São duas coisas diferentes. E aí a gente tenta identificar também o que essa pessoa está procurando. Ela quer o corpo perfeito ou ela quer uma qualidade de vida, que é um corpo saudável, né? Então, para quem quer um corpo saudável, a gente já tem uma maior possibilidade, né? Exercícios físicos, alimentação regulada, facilitam esse alcance desse objetivo. O corpo perfeito, né? Aquele pessoal que a gente vê fisiculturista, que são modelos, né? de exercício, de tentativas. Esse pessoal já é um pouco mais... Esse ideal é um pouco mais difícil de alcançar. Então, a gente tenta estar ajudando essa pessoa a ter um equilíbrio de mesclar, na verdade, isso, uma qualidade de vida, uma qualidade de corpo, uma vida saudável e o corpo almejado que essa pessoa deseja. Só dando uma ressalva que é importante, como ele está falando, o colega, que a questão também quando envolve doenças, né? Tem essa questão também, né, Fernanda? Que a pessoa quer tanto corpo perfeito, né, e já quer vira doença. Aquele corpo, uma anorexia, vigorexia e assim por diante. Então, um ponto é legal, assim, eu ter a estética, é um ponto legal eu ter saúde quando vira doença, né, que é a busca incessante pelo corpo. Então, no Instagram, no Facebook, meu amigo, vi num campeonato, aquilo, então acaba virando uma doença. A gente observa quando a gente atende, conversa com uma pessoa que ela não, né, vê um lado psicológico, né, que ela não vai muito no sentido, não ter uma saúde mental tão boa, né, que a gente observa. Ela começa a distorcer a visão dela mesma, né, já não enxerga resultado, já não se enxerga mais, mesmo tendo o ideal que ela buscava inicialmente, ela já não enxerga mais e nunca é suficiente. E eu acho que, além disso que vocês falaram, tem a relação de que, como o Robert falou no início, que a busca pelo corpo perfeito, que se fala muito tempo, na Grécia Antiga já se tinha isso, através de estátua que a gente vê essa busca pelo corpo perfeito. Mas não se existia tanto a indústria alimentícia e tudo isso que a gente tem hoje que gera obesidade. Então, antes, esse corpo magro era o natural. Faz pouco tempo que a obesidade tem aumentado o número de pessoas. Tem 40 anos que teve um boom de obesidade, assim, no mundo todo. E isso, ao mesmo tempo que aumentou essa indústria alimentícia, aumentou essa indústria fitness e de produtos dietéticos e livros e suplementos e profissionais dessas áreas também. E como lidar, né, com uma sociedade que prega tanto esse culto ao corpo sarado, ao corpo perfeito e, ao mesmo tempo, oferece produtos que vão na contramão disso tudo, que promovem o sedentarismo, né? Na verdade, uma coisa... É muito difícil a gente trabalhar isso, porque tem os profissionais que vendem aquilo, que fazem,
que recebem por aquilo, e tem pessoas contra, que a gente sempre, né, tem os bonzinhos mal, as pessoas do mal, vamos falar assim, de certo ponto. Mas é importante, como a Fernanda está falando, em relação à obesidade, que hoje todo mundo, Robert, é educador físico, profissional de educação física, perdão, que todo mundo hoje em dia é nutricionista. Hoje em dia, o Robert sabe passar uma dieta, hoje em dia, o Robert sabe passar um treino, hoje em dia, o Robert sabe dar um conselho do lado psicológico, hoje em dia, o Robert sabe ver um exame, todo mundo sabe. E a obesidade, ela aumentou 60% dos últimos 10 anos. Como é que isso aumenta se todo mundo sabe de tudo? Então, é aquela questão da informação que as pessoas não procuram. Então, eu vou no Instagram, tua amiga me falou, Robert, teu pai me fala sobre isso, e, na verdade, não é isso que a gente busca. Os profissionais, a gente está sempre buscando passar informação, vender algo que seja, que a gente sabe que funciona, com ciência, e buscando visão da saúde dos pacientes, né? O importante é isso, que as pessoas tenham saúde física, emocional, psicológica e assim por diante. A gente tem muita informação atualmente, mas muita informação de baixa qualidade e que não é filtrada. Então, assim, acontece muito, e eu atendendo as pessoas na avaliação física, coisas do tipo, me pedirem dieta. E eu falo, não, mas eu não sei. Como é que tu não sabe? Eu não sei. Eu tenho um nutricionista. E ficam assim, por quê? Não precisa, é o rapaz da lojinha de suplemento que me passou as coisas. Então, é difícil a gente tentar lutar contra essa corrente, mas todo mundo sabe. E a gente tenta mostrar, mas esse saber tem que ser um pouco mais profundo. E esse esclarecimento, que parece que todo mundo tem muito, na verdade, às vezes todo mundo tem de menos e acha que sabe, e gera um problema maior ainda, nesse sentido. Em relação as pessoas saberem que tem que ter uma vida saudável, é importante salientar também que apenas o saber não é necessário, porque a gente vem de toda uma construção aí desde criança, a gente está sendo exposta a tipo de alimento que tem muito açúcar, tem muito colesterol, então a gente vem criando hábitos desde pequeno. Né? Então, na escola a gente ouve, a gente tem que comer vegetal, a gente tem que fazer exercício físico, mas na hora que a gente está em casa, os nossos pais dão aquele sorvete, dão um hambúrguer no fast food. Então, a gente ouve coisas, mas a gente está praticando coisas diferentes. Né? Então, não somente a informação em si é suficiente para gerar uma mudança de comportamento. É, de fato, uma exposição às situações que nos favoreçam a ter uma vida com saúde, né? Uma vida adequada. Eu acho que assim, como a Fernanda falou, que 10 anos atrás, isso não existia, redes sociais, não existia esse culto. Então, hoje em dia é um boom. As pessoas buscam isso, as pessoas querem isso. Então, é algo que é muito difícil a gente lidar, né? Eu vou na Fernanda, se a Fernanda não me promete que vai me deixar com o corpo sarado, eu não vou mais nela. Então, a Fernanda já não é uma boa profissional. Se a Fernanda me passar um suplemento, eu já não vou, eu quero aquilo. Então, as pessoas vão em busca, dos profissionais em busca disso, de milagres. E eu ressalvo muito isso, que tudo que é milagroso é mentira. Porque se fosse verdade, Robert, é só você ir no fulano de tal que ele deixa magro. Não é assim. Existe um contexto tão grande por trás da história que as pessoas não têm noção. São milhões de 10, 15, 20 fatores associados para a gente ter um padrão estético bom, com uma saúde legal, e as pessoas não vendem isso e não sabem disso, na verdade, né? Sim, e nessa busca pela mágica, as pessoas, às vezes, julgam a gente mal quando a gente não quer aplicar aquilo que ela viu na internet. Mas eu vi que tem uma cinta, que se eu malhar com aquela cinta, eu vou emagrecer mais. Aí a gente tenta explicar o porquê, que o suor não emagrece, que usar cinta não vai fazer o teu corpo ter um formato melhor na hora do treino, que, na verdade, você perde porque você deixa de trabalhar algumas musculaturas que são estabilizadoras, seu tronco. Você fala isso e a pessoa fica assim, tipo... mas o cara do Instagram que eu vi que postou isso, ele é fortão e você não é. Você fica assim... É muito complicado, porque as pessoas acreditam no que elas veem. O que vende hoje é a imagem do cara sarado. E ele falou na televisão que aquilo funciona. E a gente provar que aquilo não funciona... E eu falo, mas eu te mostro um artigo científico. A pessoa fica assim, não é suficiente. A pessoa quer ver, quer resultado, quer ontem. E é difícil a gente trabalhar com a realidade, porque nada disso funciona. O que funciona é o mais simples, é a dieta... e o exercício e a aceitação da pessoa, e aos poucos entendendo. O corpo dela vai modificar, mas é um processo lento. Então, é difícil você não ter isso para oferecer, você é cobrado disso, mas de alguma forma você tem que se manter ali firme e falar, olha, não funciona. Então, é realmente complicado. Uma coisa que ela está falando, é importante, acho que você pode explicar melhor para a gente sobre a ansiedade, que eu observo isso diariamente. As pessoas são ansiosas demais, então a ansiedade é o mal do século, eu acho, a doença do século. Né? A gente vive numa sociedade hoje imediatista. Né? Alguns anos atrás não tinha um WhatsApp, se quisesse mandar uma
mensagem para outra pessoa, tinha que escrever uma carta. Eu lembro que eu já escrevi cartas algumas vezes há muito tempo atrás. Hoje em dia, a pessoa manda um e-mail, manda um SMS, manda um WhatsApp. A gente está acostumado a ter as coisas imediatas. Se a gente quer uma pipoca, a gente não precisa mais botar o óleo no fogão, na panela. Basta colocar no micro-ondas, apertar e esperar 1 minuto, a gente tem uma pipoca. Né? Principalmente na indústria alimentícia, a gente tem comida de fácil acesso, né? Mas é comida industrializada, que tem vários produtos que não nos faz bem. Né? Então, esse imediatismo, ele não funciona para tudo na nossa vida. Né? Para a comunicação, ele funciona, a gente consegue se comunicar com a pessoa rapidamente através de ligações, de mensagens, mas em relação a ter um corpo saudável, alcançar os objetivos que a gente almeja, né? Quando a gente está acompanhado de um profissional que fez toda uma avaliação, fez um currículo de exercícios para a gente fazer, isso vem a um médio prazo, a gente não consegue imediatamente. As pessoas, elas querem isso também. Né? E infelizmente, existem produtos que acabam dando uma estética, né, mais rápida. A pessoa aplica alguma coisa aqui, aplica outra ali e rapidamente tem um resultado ali de ganho de massa, mas aquilo não faz bem para a saúde. Né? Então, a gente tem que também conscientizar essas pessoas de que é um processo. Né? E um processo, ele requer tempo, ele requer esforço da gente. A ansiedade, nesse sentido, ele não vai ajudar a pessoa, né? Ele vai só atrapalhar. Então, a gente tem que conscientizar, olha, é um processo, né? Vai demorar, mas a gente vai estar te ajudando, vai estar te auxiliando, vai estar instruindo para que isso aconteça de forma adequada. Né? Então, a gente tem que trabalhar principalmente nessa conscientização do processo, né? De como que ele pode acontecer de uma forma mais adequada para essas pessoas que procuram esse tipo de objetivo. Isso que você fala levanta muitas questões, inclusive a conversa está fluindo muito bem, mas a gente vai ter que dar uma paradinha para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, tá bom? O Ângulos Ideias volta já.